como já oramos pela palavra, vamos já à exposição. Esse texto tem uma frase muito forte que fala de amor, de primeiro amor. E eu creio que nós aqui, não tem nenhuma criança, as crianças desceram, todos nós aqui já tivemos muito apaixonados, não é verdade? Até quem não casou, acho que já teve apaixonado, né? Deixa eu olhar para quem não casou aqui. Não, vou olhar, não, para não te constranger. E eu estava lembrando quando eu conheci a Sharon e o quanto eu estava disposto a fazer muita coisa por ela. Estava disposto a... Eu saía de Uberlândia, ela morava em Belo Horizonte, e eu viajava a noite inteira para encontrar com ela, ficava com ela no sábado e voltava no sábado ainda, para viajar a noite inteira para chegar no domingo, uma vez por mês. Eu queria vê-la. Estava apaixonado, primeiro amor. Vocês casais aqui, como que foram as histórias de primeiro amor? As cartinhas que você escrevia, ainda tem guardada? Eu tenho algumas, apaixonadas, né? Declarando juras de amor, farei tudo por você. Vocês têm as cartinhas guardadas aí, o pessoal mais antigo? Tem, né? Porque hoje é WhatsApp, né? Hoje a gente não escreve carta mais. Você lembra quando você estava apaixonado pela sua namorada, que hoje é esposa, e você, esposa, apaixonado pelo seu marido hoje? Você estava disposto, você encontrava, o coração disparava, lembra? Lembra a primeira vez que fui conversar com o pai da Sharon, a primeira vez, coração disparado, e a Sharon me disse que ela falou para o pai dela, antes de eu ir: ô pai, a nossa casa está um pouco feia, vamos pintar ela? E daí ela e o pai dela passou o sábado inteiro pintando a casa. Daí depois que pintou a casa, que ela falou: ô pai, hoje vai vir um rapaz aqui que quer conversar com o senhor. Ele: é por isso que você quis pintar a casa, né? Você queria que ele visse a casa bonitinha. Porque quando a gente está apaixonado, a gente faz coisas, a gente não pensa muito, né? A gente está apaixonado, a gente quer fazer. Mas esse texto fala de um relacionamento também de paixão, de amor, porque a Bíblia fala no Velho Testamento que Deus é o marido do seu povo, e no Novo Testamento que Jesus é o noivo da igreja. Há uma relação de paixão com Deus, há uma relação de amor entre a igreja e Jesus. Então agora eu quero trazer à sua memória, você que talvez tem 10 anos de convertido, 15 anos, você lembra quando você conheceu Jesus? Você lembra o primeiro amor, as coisas que você estava disposto a fazer por Ele? Você lembra? Ou você nunca teve esse primeiro amor por Jesus? Talvez, não sei. Mas eu lembro também que quando eu conheci Jesus, as pessoas começaram a falar que eu estava doido, porque eu estava disposto a qualquer coisa. Eu lembro que ia na reunião de oração com as senhoras da SAF, e era só eu de jovens. Ela: por que você está aqui, menino? Não, eu quero orar, eu quero conhecer Jesus, eu quero orar com as senhoras. Eu lembro quando daí minha família toda me chamou de louco, que na época eu tinha uns 25 anos quando me converti, e eu estava ganhando 3 salários. O salarinho até bom para começar, né? Com 25 anos, né? E daí Deus me chamou para a missão, e eu falei: não, eu quero ser missionário, e eu pedi demissão do emprego. E eu paguei o meu curso de missões, que era de 6 meses, com seguro-desemprego. E daí eu cheguei na minha cidade, Uberlândia, acabou o curso, e o povo olhou para mim e minha mãe: e aí agora? O que você vai fazer da vida? Falei: mãe, Deus está me chamando para pregar a palavra dele. E daí eu consegui o primeiro trabalho numa agência missionária, e eu ganhava R$350. O salário era 415 naquela época. Então eu estava disposto a sair de um salário de um emprego de 3 salários para um de menos de 1. Não para vanglória minha, mas é porque o meu coração estava cheio do primeiro amor por Deus. Estava disposto. Então talvez hoje vocês vão entender porque eu chorei tanto na semana passada. Porque Deus vem falar aqui que nós devemos amá-lo, não só servi-lo. Jesus quer ser amado, não só servido. O contexto da igreja de Éfeso, nós já estudamos aqui na quarta-feira, foi uma igreja que começou com muita luta. Não sei se vocês lembram que as pessoas iam e jogavam em praça pública os seus livros de feitiçaria,
seus livros de espiritismo, eles queimaram tudo que aquilo, todo livro que era contra a palavra de Deus, lembram? E daí diz que o povo da cidade de Éfeso, porque era uma grande cidade da Ásia, onde tinha umas 7 maravilhas do mundo, como se fosse o Cristo Redentor, mas lá tinha o templo da deusa Diana, que era a famosa deusa Diana dos Efésios. E diz que quando bastante gente converteu, a cidade saiu nas ruas gritando por mais de 2 horas e expulsando os missionários. E eles gritavam o quê? Grande é a Diana dos Efésios. Diz que eles gritaram isso por 2 horas, porque eles idolatravam Diana, eles amavam Diana. Mas o povo começou a converter, largou Diana e começou agora a cultuar Jesus. Então a igreja surgiu no meio de muita tribulação. A igreja começou no meio da perseguição da cidade inteira. Então foi uma igreja que começou nesse contexto, e é uma igreja que amava muito Jesus, tanto que a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, quando escreve para eles no capítulo 1, versículo 15, só ouça, olha o que Paulo fala para eles: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Quando essa igreja começou, ela tinha uma grande fé no Senhor Jesus e tinha um grande amor por todos os irmãos e pelo Senhor Jesus. Era uma igreja exemplar. Mas agora nós estamos em Apocalipse. Apocalipse foi escrito aqui depois de uns 30 anos da carta aos Efésios, entenderam? Aqui tinha passado uns 30 anos, e essa igreja que amava Jesus, essa igreja que é elogiada pelo apóstolo Paulo, que foi o implantador da igreja porque amava Jesus e tinha fé, agora Jesus chama a atenção dela, porque eles abandonaram o primeiro amor. Mas antes eu quero que você veja a relação de Jesus com a igreja. Veja o versículo 1 e 2. O versículo 1 vai dizer que o apóstolo João devia escrever essas coisas à igreja em Éfeso. Olha o que ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem mandou João escrever? O próprio Senhor Jesus. Jesus mandou ele escrever essas coisas. E olha o que Jesus fala: eu tenho na mão os anjos das igrejas, que são os pregadores, os obreiros, os irmãos. E Jesus fala: e eu ando no meio dos candeeiros. Candeeiros, no capítulo 1, versículo 20, vai dizer que os candeeiros são as igrejas, porque o livro de Apocalipse ele é cheio de simbolismos. Candeeiros eram aqueles candelabros, já viu? No Velho Testamento, aqueles candelabros, até hoje tem, né? Vende para enfeite. E os candelabros têm 7 castiçais, e todos eles, através de óleo, ele ilumina, como se fosse uma vela. E esse candeeiro ficava dentro do templo. Então Jesus compara esse candeeiro com uma igreja. E olha que maravilha que Jesus está falando aqui: escreve essas coisas aquele que tem na mão os irmãos da igreja e aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que nós aprendemos? Jesus, ele está aqui hoje. Jesus veio aqui hoje para se relacionar conosco. Jesus tem na mão todo aquele que se prontifica a fazer a obra de Deus. Olha o que ele fala: eu tenho na mão as 7 estrelas, que são os anjos. E Jesus anda no meio das igrejas. Será que a gente consegue imaginar isso? Que Jesus, pelo Espírito Santo, está hoje aqui, e ele veio aqui hoje para quê? Para receber adoração. Ele veio aqui hoje para quê? Para ser amado e derramar amor. Ele veio aqui hoje para quê? Ser servido e nos abençoar. Todo culto é um encontro com Jesus. Todo domingo às 7 horas você tem um encontro na sua agenda, que é um encontro com o Senhor Jesus, porque Ele está no meio dos candeeiros. E porque Ele está no meio, no versículo 2, Ele vai falar o quê? Conheço as tuas obras. Jesus conhece a igreja de Éfeso,
Jesus conhece a nossa igreja e Jesus conhece a nossa vida. Nada pode fugir dos seus olhos. Vocês lembram como são os olhos de Jesus na visão de João? Como são os olhos de Jesus na visão de João? Dá uma olhada aí no capítulo 1, no versículo... Me ajuda? Onde estão os olhos dele? Versículo 14. Olha o capítulo 1, versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Ou seja, os olhos de Jesus como chama de fogo vê todas as coisas. Jesus conhece a igreja de Éfeso. E Jesus, por conhecer a igreja, nós temos que então ter a certeza, irmãos, que Jesus está aqui hoje. Então nós temos que ter toda a reverência a Ele. Nós temos que ter toda a empolgação para louvá-lo, porque Jesus veio aqui hoje receber adoração. Nós temos que vir com a expectativa que a nossa vida vai ser abençoada, porque Jesus veio aqui hoje abençoar a nossa vida. Nós temos que ter o temor que Ele está aqui. Lembra de Salmos 96:9? Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Então a nossa relação na igreja aqui hoje com Jesus aqui no nosso meio é de adorá-lo porque Ele é belo, poderoso, mas também de temer diante dele, sabendo que Ele tem esses olhos de chama de fogo e vê tudo, não tem como esconder nada dele. Por isso tem uma expressão latina que chama-se corandel. Pode repetir comigo? Corandel. Significa que tudo está diante da face de Jesus. Tudo está diante da face de Deus. Não tem como esconder nada dele. Então, se você trabalha de segunda a sexta, você está trabalhando diante da face de Deus. Se você estuda de segunda a sexta, você está estudando diante da face de Deus. Se você está aqui hoje, você está diante da face de Deus, porque os olhos dele são como chamas de fogo. Ele conhece as tuas obras, Ele conhece a tua vida. Mas irmãos, já que Ele vê tudo, Ele elogia muito essa igreja. Vocês perceberam? Olha o versículo 2, ele vem falar o seguinte: conheça as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança. Segura até aí. Labor é o que? Trabalho. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele comenta esse labor como um trabalho escaldante de suor. Sabe aquele trabalho de capinar um terreiro? Você soa muito? Isso é um labor. Então o que Jesus está elogiando? Eu conheço o trabalho da igreja de vocês. Eu conheço a perseverança de vocês. Por que Jesus sabe da perseverança? Porque Jesus sabe tudo que eles sofreram por Ele. Olha no versículo 2, que é mais os elogios dessa igreja. Depois de falar da perseverança: e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Olha aqui, é uma igreja que não tolera o mal na sociedade, uma igreja que denuncia o mal, uma igreja que não concorda com o aborto, trazendo para os nossos dias, uma igreja que denuncia a corrupção, uma igreja que tem influência, que não concorda com a maldade, uma igreja que não concorda com aqueles que se dizem apóstolos, que se intitulam apóstolos de Jesus. É uma igreja, depois no versículo 3, olha só: e tens perseverança, e suportastes prova pelo meu nome, e não te deixaste esmorecer. Que igreja abençoada, não é verdade, irmãos? Ela tem labor, ela tem serviço, ela conhece teologia, porque se tem algum falso pregador lá, algum falso apóstolo, ela sabe identificar. Não, isso não está de acordo com a Bíblia, não, vocês são mentirosos, nós conhecemos a Escritura. É uma igreja boa de teologia, é uma igreja onde as pessoas leem a Bíblia, é uma igreja onde as pessoas vão no estudo bíblico, é uma igreja que tem labor e perseverança. Ou seja, eles se reúnem, eu imagino, quase todos os dias da semana.
Eu recebi um convite de uma igreja essa semana, na caixinha de correio, e tem programação de terça a domingo. Falei, nossa, eles têm muita coisa. É uma igreja que tem muito labor. Tava terça, quarta, quinta, qualquer dia que você tiver tem alguma coisa. Assim era a igreja de Éfeso. É uma igreja que sofreu por causa do nome de Jesus, sofreu perseguição, mas não se deixaram esmorecer. O que é isso? Eles não desanimaram, eles continuaram firmes na fé. Tem mais elogio, olha o versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Lá no versículo 15 agora vai falar desses nicolaítas de novo. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. No versículo 6, Jesus elogia eles: olha, vocês odeiam as obras desses nicolaítas. E lá no versículo 15 vai falar que esses nicolaítas têm uma doutrina. Quem sabe quem eram esses nicolaítas? Nicolaítas eram aqueles que tinham um evangelho mamão com açúcar. Eles falavam que Deus é amor, que você deve sim adorar a Deus, mas não importa o que você faz com o seu corpo, que o que importa é o seu espírito. Se você tem um espírito evoluído, se você faz o bem, não importa a forma com que você vive com o seu corpo. Então esses nicolaítas, eles pregavam um evangelho fácil, sem arrependimento, sem santificação, sem cruz. E Jesus fala que a igreja de Éfeso não suportava as obras e as doutrinas desses nicolaítas. E Jesus fala o quê? Eu também odeio as obras deles. Ou seja, Jesus não suporta e não gosta de falsa doutrina. Evangelho fácil Jesus não aceita. O evangelho é sim da graça de Deus, mas agora, depois de receber a graça, Ele nos manda pegar uma cruz para seguir Ele. Amém? Depois de receber o perdão de Deus, a reconciliação com Deus por meio de Jesus, agora Ele nos manda renunciarmos tudo pelo reino de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Os de nicolaítas não importa o jeito que você vive, não, só vem para a igreja, tá bom. Que tanto de elogio para essa igreja, não é mesmo? Que igreja top, gente. Mas você já viu quando alguém começa a te elogiar? Começa a falar assim: Gabriel, você é tão legal, você tem essas características, eu gosto tanto disso em você. Daí a pessoa pega e fala assim: mas a gente faz isso, não faz? A gente elogia, mas tem um mais. Quando você elogia muito é porque tem um porém. Por que a gente faz isso? Parece que é para amaciar a pessoa, né? Deixa eu preparar ela aqui, o que eu tenho para dizer, né? Gabriel, você é legal, você é isso. Um dia a pessoa vem me falar dos erros meus. Você é assim, você é legal, mas vocês viram que Jesus fez isso? Veja o versículo 4, se Jesus não fez isso. Tenho, porém. O que Jesus tem contra eles? Eles abandonaram o primeiro amor. Irmãos, e vocês viram aqui que o que aconteceu com eles é algo que Jesus, enquanto estava ainda na terra, Jesus alertou as pessoas. Em Mateus 24:12, Jesus falou assim: no final dos tempos, mais ou menos assim, o amor de quase todos se esfriará. O amor de quase todos se esfriará. E depois Jesus fala assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus, ele já alertou os seus discípulos antes dele ir para o céu, que no final o amor das pessoas vai se esfriar. O amor por Deus, o amor à lei de Deus, o amor à igreja, o amor pela irmandade. E o que aconteceu com essa igreja? Abandonou o primeiro amor. Justamente aquilo que Jesus alertou quando ele estava na terra.
Então eu quero falar sobre esse abandono do amor, lembrando dessa relação de marido e mulher. Deus é o marido do seu povo, Jesus é o noivo da igreja. Em Oséias, o profeta Oséias, Deus fala para o profeta Oséias que ele deveria casar com uma prostituta. Vocês lembram? Nós estudamos aqui. E Deus fala assim: da mesma maneira que Oséias aceita uma prostituta para o casamento, eu aceito o meu povo para o casamento. Pesado, né? Da mesma maneira que Oséias deve pegar uma prostituta e casar-se com ela, eu aceito o meu povo para o casamento. E daí o que acontece? A mulher de Oséias cai de novo nos mesmos pecados, e Deus pega e fala para Oséias: vai lá de novo e traz ela de volta, porque a mulher de Oséias havia traído Oséias novamente, mostrando da relação que Deus nos tem como a esposa, como a noiva, e mesmo se a gente trair Ele manda nos trazer de volta, porque Ele nos ama e Ele não quebra aliança com o seu povo. Amém. Irmãos, mas qual foi o problema deles? Versículo 5, versículo 4 primeiro de novo: abandonaste o teu primeiro amor. O que seria abandonar o primeiro amor? Abandonar o amor a Jesus é colocar outra coisa no lugar. Não existe coração vazio. Às vezes a gente evangeliza assim: o seu coração está vazio, só Cristo pode preenchê-lo. Não, todo coração está cheio de alguma coisa ou alguém. Por isso que para me encher de Cristo, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. Então quando a igreja, quando as pessoas abandonam o amor a Jesus, é porque tem um amante na história. Entenderam? Quando eu abandono o meu amor a Jesus, é porque tem um amante na história. Tem alguém ou alguma coisa que roubou o lugar de Jesus no meu coração. O coração de ninguém está vazio, é um adultério espiritual. E você que já está caminhando há alguns anos, você abandonou o primeiro amor? Pensa aí. Se sim, com todo respeito, você vai me entender. Qual o nome dele? Ou qual o nome dela? Que está rivalizando no seu coração com Jesus? Pensou? Porque no versículo 5, Jesus vai falar para essa igreja: lembra, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. O chamado de Jesus é para que a gente se arrependa. O chamado de Jesus é para que a gente lembre. Quando foi, irmão? O que aconteceu que você deixou de amar a Jesus com todas as suas forças? Quando foi? Lembra aí. Jesus está mandando: lembra-te aonde que você caiu. Veja, no início da mensagem eu falei que você ia entender porque eu chorei tanto a semana passada. Deixar de amar Jesus em primeiro lugar é queda. Olha o que Jesus está falando: lembra de onde você caiu. Colocar alguma coisa que é mais importante no meu coração do que Jesus é queda, é pecado. E Jesus chama a igreja ao arrependimento. Então quando foi, irmão, se isso aconteceu com você? Lembra aí, o que aconteceu? O que tomou conta do seu coração? Os prazeres desse mundo? As alegrias desse mundo? As esperanças desse mundo? Alguma pessoa que você conheceu? O que rivaliza? Qual é o rival de Jesus no seu coração? Porque Jesus fala que é queda. Ele nos chama ao arrependimento. Mas talvez você está pensando assim: Gabriel, eu creio em Jesus, mas eu nunca tive esse primeiro amor que você está fazendo, que você está falando. Pode acontecer. Eu nunca tive essa vontade de largar tudo e servir Jesus. Eu nunca tive coragem de assumir um compromisso com Jesus.
Mas se for o desejo do seu coração, você pode pedir, e o Espírito Santo derrama esse amor no seu coração, sabia? Em Romanos 5,5 diz o seguinte: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Então, aqueles que talvez nunca amaram Jesus, pode pedir para que o Espírito Santo derrame no seu coração o amor a Jesus. E aqueles que já amaram Jesus e deixou o primeiro amor, também pode pedir para que o Espírito Santo recupere o amor perdido no seu coração. Basta você pedir, porque todo aquele que pede, recebe. Você acha que Deus não queria derramar no seu coração o amor por Ele? É lógico, mas o problema é que nós às vezes não pedimos, o Espírito Santo enche o nosso coração, porque ainda tem um rival no nosso coração. Porque se Jesus for o meu primeiro amor, o meu único amor, eu vou ter que abandonar alguns amores, eu vou ter que dar um tchau para o amante ou para a amante. Vocês estão entendendo, irmãos, a minha conjectura? Porque não tem como servir a dois senhores. Jesus disse isso. Ou você agrada a um e desagrada a outro. Não tem como eu ter duas mulheres. Vai dar muito problema. Vai dar rivalidade, vai dar ciúme, vai dar intriga. Não tem como o coração de um crente ser de Jesus e ser também totalmente de outra coisa. Você vai aborrecer um ou outro. Aonde foi que você caiu? Mas por que a gente tem que arrepender? Vocês perceberam que tem uma ameaça aí? Qual que é a ameaça que Jesus faz? Alguém leia, por favor, o versículo 5. O versículo 5, por favor, em voz alta. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticavam antes. Se não se arrepender, virei a você e tirarei do seu candelabro, do lugar dele. Qual que é a ameaça, irmãos? Que o Regis leu: caso não se arrependa, eu vou tirar o seu candeeiro, o seu candelabro do seu lugar. Ou seja, Deus vai tirar a luz daquela igreja, Deus vai tirar a luz daquele cristão, Deus vai tirar o plano que Ele tinha para aquela pessoa, caso não se arrependa. É uma ameaça de Jesus. Se você não voltar ao primeiro amor, eu vou remover vocês do seu lugar. Jesus está sendo bem claro, é uma ameaça. Se você não me amar com todo o seu coração, eu vou remover você do seu lugar. Mas tem também uma promessa para quem se arrepende. Agora alguém lê o versículo 7, por favor. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Tem uma ameaça, e qual que é a promessa? A árvore da vida no paraíso de Deus, para aquele que crê, que ama Jesus. Então, irmãos, o que Jesus está falando hoje? Se você deixou o primeiro amor, arrependa-se. Mas o que é o arrependimento? Na nossa confissão de fé diz o seguinte: arrependimento para a vida é uma graça salvadora, pelo qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento de seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de terror pelos seus pecados, abandona-os e volta-se para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. O que é arrependimento? Um sentimento de tristeza e terror diante da gravidade do pecado, e ao mesmo tempo um sentimento de alegria de ver a misericórdia de Deus que perdoa, mas uma disposição de prestar obediência abandonando o pecado. É isso que é arrependimento. É isso que Jesus nos chama.
Portanto, meus irmãos, nada pode roubar no nosso coração o lugar que é devido a Deus. Mas por que tanta exigência? Você não está achando que Jesus está exigente demais, não? Porque aquela igreja era muito boa, gente. Essa igreja em Éfeso, quantos elogios, né? Igreja que tem muito serviço. Reunião de oração, povo lá. Evangelização, povo lá. Boas obras, povo lá. Comunhão, abençoada. Vai fazer um mutirão na igreja, povo lá. Uma igreja que tinha muito serviço. Uma igreja que persevera. Uma igreja que passou provas pelo nome de Jesus. Vocês não acham que Jesus está muito exigente, não? De exigir que essa igreja seja 100% o ame em primeiro lugar? Eu acho que ele está muito exigente. Mas ele tem que ser. Você sabe por que Jesus tem que ser tão exigente assim? Primeiro, pelo que nós vimos no capítulo 1, por causa da dignidade de quem pede isso, por causa do poder, da beleza e do amor, da santidade de Jesus. Quem pede isso é muito grande. Quem pede isso merece que nós o amemos em primeiro lugar. Mas também ele exige porque ele nos amou primeiro. Porque ninguém nos amaria ou nos ama como Jesus nos amou, morrendo pelos nossos pecados. O apóstolo João diz isso na primeira carta, capítulo 4, versículo 7. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E ele deve ser exigente, sim, porque ele tem uma grande promessa para nós, que é estar no paraíso de Deus um dia novamente, com a árvore da vida lá novamente. Aquilo que foi perdido no Éden, Deus dará de volta àqueles que o amam, àqueles que o servem. Porque Jesus não quer ser só amado, mas também servido. Mas não adianta servi-lo sem amá-lo. Então, o arrependimento que Jesus fala é: volta às práticas das primeiras obras. Ou seja, não tem como eu amar Jesus sem ter práticas, sem servi-lo. Mas tem como eu servi-lo sem amá-lo. Entenderam? Não tem como eu amar Jesus sem prestar um serviço a Ele. Ele quer ser amado, mas também quer ser servido. Mas veja com essa igreja que tem como servir Jesus sem amá-lo em primeiro lugar. Então Jesus manda essa igreja: lembra de onde vocês caíram, arrepende e volta às práticas das primeiras obras. Irmãos, vamos trazer para nós aqui, se Jesus fosse escrever agora, mandar uma carta para a nossa igreja, quais seriam os elogios que a gente recebia alguns, né? Não é possível, né, gente? Nós não estamos tão mal assim. Nós não somos a igreja de Éfeso, mas a gente receberia alguns elogios. Eu imagino que sim. Mas será que Jesus não falaria para nós a mesma coisa? Vocês abandonaram o primeiro amor. Ou mais pesado ainda, Jesus diria: vocês nunca me amaram como deveriam me amar. Pode ser, não pode? Então Jesus diz a mesma coisa: arrepende e volta às práticas das primeiras obras, volta ao primeiro amor. Se você nunca teve um primeiro amor de estar disposto a fazer tudo por Jesus, entra hoje no seu quarto ou aqui na igreja, pede para o Espírito Santo e veja o que ele vai fazer na sua vida. Mas você vai ter que estar disposto a deixar os amantes, aqueles que tomam um lugar no seu coração, aqueles que rivalizam com Jesus, porque Jesus não aceita serviço pelas metades, porque Ele é digno de tudo, porque Ele nos ama com tudo e porque as suas promessas são maravilhosas para nós. E você sabe por que o nosso amor vai esfriando?
Quando a Bíblia fala dos candeeiros, diz o seguinte em Êxodo 27, 20: ordenará aos filhos de Israel que tragam azeite para a oliveira batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Para que os candeeiros continuassem a iluminar sempre, tinha que colocar azeite. O sacerdote tinha que ir lá todo dia e completar o azeite, para que o candelabro, o candeeiro, nunca parasse de ficar aceso. O que é isso? Para o meu amor não esfriar, eu tenho que colocar azeite todo dia. Eu tenho que visitar ou receber a visita do Espírito Santo todos os dias. Eu tenho que orar, ler a Bíblia, vir à igreja. Eu tenho que ter comunhão com Deus, senão as propostas do mundo, os amores do mundo vão tomando conta do nosso coração, porque o nosso coração é traidor. Nós amamos a nós mesmos. Se não estiver cheio do azeite todo dia, que é o Espírito Santo, nós vamos deixar o primeiro amor. E tem outra que eu acho interessante, a Bíblia diz em Levítico 6, 13, que o fogo do altar tinha que arder todos os dias, porque é onde colocava os sacrifícios. O fogo do altar nunca podia apagar. Todo dia o sacerdote tinha que colocar mais o quê para o fogo não apagar? Lenha. Porque o altar tinha que estar pronto todos os dias para que Deus recebesse adoração. Trazendo para nós, todos os dias eu tenho que colocar lenha na minha adoração a Jesus. E lenha que está com brasa precisa encostar em outras lenhas que está com brasa, não é mesmo? Quem faz churrasco aí? É isso mesmo? É isso mesmo, irmão? Ou seja, eu preciso queimar pela presença de Deus, estar encostado em outros que estão queimando, para que o meu amor por Jesus não acabe, para que o azeite esteja lá todo dia, para que a lâmpada esteja acesa, porque senão Deus vai mover o candeeiro do lugar. Deus vai me tirar como seu adorador, porque Deus, Jesus, é exigente. Ele não aceita adoração pela metade. A gente pensa que pecado é só beber, fumar, adulterar. Não amar a Jesus com todo o nosso coração é pecado. Por isso ele fala: lembra da onde você caiu. Então talvez era para a gente estar chorando aqui quase todo final de culto, porque nós devemos amar Jesus como Ele merece.